Vamos lá, então, questão 9, só recapitulando, né? Ela traz a Declaração Universal de Direitos Humanos, DUD, né, para os íntimos. Lembra, direito de primeira geração, segunda geração, direito de primeira geração, prestações negativas do Estado, não fazer do Estado. O Estado não pode se meter nos direitos civis das pessoas, nos direitos políticos e na nacionalidade. Professor, onde é que está os direitos, direito de primeira geração ou primeira dimensão na DUD, do artigo 1º ao 21. Professores de segunda geração, que é o fazer do Estado, tá? Do artigo 2º, ou do artigo 22, 22º ao 30º, que é os direitos sociais, econômicos e culturais. Sociais, econômicos e culturais, tá? Sociais, econômicos e culturais. Não tem direito de terceira geração e não tem direito de quarta geração. Eu nem comento terceira e quarta porque não está nem no Pacto São José, a gente vai falar daqui a pouco, nem no Pacto São José tem terceira e quarta. Então, só se a banca trouxer terceira geração, não tem quarta, não tem, só tem primeira e segunda na DUD. Última questão, deixa eu ver aqui, última questão, nos expressos termos previstos no Pacto São José da Costa Rica. Olha só, o que nós temos de importante no Pacto São José? Eu vou falar bastante dele na próxima aula, vou só colocar uma explanação inicial. Primeiro, no Pacto São José só tem direito de primeira geração ou primeira dimensão. Acabou o papo. Não tem direito de segunda, de terceira e quarta. No Pacto São José da Costa Rica só tem direito de primeira geração ou primeira dimensão. Acabou o papo, acabou o papo. Na próxima aula, dia 1º de maio, eu vou te falar de uma peculiaridade do artigo 26. Dá logo uma lida aí no artigo 26 do Pacto São José, porque eu vou deixar você meio intrigado nesse artigo 26. Por quê, professor? O senhor fala para mim que no Pacto São José só tem direito de primeira geração, primeira dimensão, e no 26 aparece lá direitos sociais e econômicos. Ei, segura o chão, você vai ver, dá uma lida no artigo 26 do Pacto, porque ele não traz direitos sociais, econômicos e culturais. Ele não traz. O que ele traz o Pacto no artigo 26? Ele orienta aos países que aderirem ao Pacto que eles adotem dentro das suas políticas os direitos sociais, econômicos e culturais. Mas ele não traz os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, se a banca colocar uma questão que eu sonhei, o artigo 26, ele coloca até a literalidade do artigo, né, do Pacto São José, traz essa redação tal. Significa que no Pacto São José tem direito de primeira e segunda geração. Não, no Pacto só tem direito de primeira geração. E aí, olha só, a questão 10, deixa eu abrir para vocês aqui na tela. Só lembrando, mais uma vez, que no dia 1º de maio, nem tudo que vai aparecer aqui na tela vai aparecer lá no vídeo que vai ficar gravado. Na verdade, o vídeo foi gravado só para você que não deu tempo de anotar uma coisa, não deu tempo de anotar outra situação. Aí você, tá, não tenho ainda, não tenho essa expertise de colocar o que aparece aqui na tela, eu não consigo fazer isso. Mas, tá, para você não reclamar, poxa, no dia 1º nem apareceu na tela e tal. É para você assistir ao vivo, que ao vivo eu consigo colocar na tela aí, tá bom? Então, olha só, vou compartilhar com você a tela aqui, ó. Nos expressos termos do Pacto São José, em relação à pena de morte, olha, coloque logo QS. Por quê? Porque, na minha opinião, a pena de morte é um dos temas que vai cair para você. Ou aqui no Pacto São José da Costa Rica, ou lá na Constituição Federal, quando fala direito constitucional, ou vai cair para você, né? Quando trata de qual tema? Quando trata lá também da pena de morte no Código Penal Militar, lá a partir do artigo 56, na verdade, artigo 56 e 57. Pode colocar. Ou vai cair a pena de morte aqui do Pacto São José, ou vai cair a pena de morte lá do direito constitucional, né, que fala lá que são proibidas as penas, né? E traz as 5 penas proibidas, inclusive a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada, ou vai cair aqui do Pacto São José. O que quem tem que saber da pena de morte? Olha só, deixa eu ver se eu abro aqui o Pacto São José rapidinho, na tela aqui, porque a pena de morte é forte. Pacto São José da Costa Rica. Deixa eu ver aqui. Artigo 6º, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, olha só.
Pena de morte. Aqui. Artigo 4º do Pacto de São José. QS nesse tema, pena de morte. Está aparecendo na tela de vocês? E alguém me abre o áudio aí, por favor, e me diga se está aparecendo. Alguém abre o áudio e diga para mim se está aparecendo aí para vocês na tela. Tá, show de bola. Então pronto. Olha só, pessoal. O que nós temos que saber de cara? Ó, artigo 4º, parágrafo 3º. Não se pode restabelecer a pena de morte em estados que haja abolido. O que é isso, professor? Se o estado, quando ele fala estado, não é Pará, Maranhão, não. Ele está falando estado parte. Brasil, por exemplo. Digamos que o Brasil não tivesse pena de morte. O Brasil não tivesse pena de morte, tá? Então, o que acontece? Se no Brasil não tivesse pena de morte, tá? Vamos olhar, desculpa, no artigo 4º, parágrafo 2º. Nos países que não houver a pena de morte, esta só poderá ser imposta nos delitos mais graves. Então, nos países que não houver abolida a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelo delito mais graves. Brasil, por exemplo. No Brasil, não abolir a pena de morte. Existe a pena de morte. Não é regra. Aí que tá. Regra, não tem pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Então, o Brasil, quando ele fez parte do Pacto de São José, ele comprovou isso, que realmente tem pena de morte, mas no delito mais grave. E o artigo 56 do Código Penal fala, né? Em cumprimento de sentença final, de tribunal competente, conformidade com a lei e tudo. Parágrafo 3º. Não se pode restabelecer a pena nos estados em que haja abolido. Então, digamos que o Brasil tivesse abolido a pena de morte. Ele não poderia mais restabelecer a pena de morte. Tá? Outra coisa importante, em nenhum caso a pena de morte vai ter aplicada a delitos políticos comuns conexos com direitos políticos. Então, é delito político? É. Ou comum ou comuns, mas conexo com delito, não cabe pena de morte. E eu quero uma super QS nesse parágrafo 5º. Por quê? Olha só, não se deve impor a pena de morte a pessoa que, olha só, marque nessa parte, que no momento da perpetração do delito. Professor, o que é momento da perpetração? É no momento do cometimento do delito. Então, no momento do cometimento do delito, tá? A pessoa for menor de 18 anos, ou maior de 70, ou mulher em estado de gravidez, não será aplicada a pena de morte. Então, cuidado, cuidado. Essa palavra perpetração do delito é no momento do cometimento do delito. Eu sonhei que a banca vai colocar, não se deve impor a pena de morte a pessoa que no julgamento do delito, não é no julgamento, é na perpetração. No momento que foi cometido o crime, tá? É menor de 18 anos? Não pode ter a pena de morte. É maior de 70? Não pode ter a pena de morte. Nem a mulher em estado de gravidez. E o parágrafo 6º fala que toda pessoa condenada à morte tem direito à anistia, indulto ou comutação da pena. Na verdade, anistia e indulto é como se fosse um perdão da pena. O que é a comutação da pena? É como se fosse trocar a pena por outra, os quais poderão ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Na próxima aula a gente vai comentar lá o artigo 56 e 57 do Código Penal Militar, que lá trata como é a pena de morte, no caso no Brasil, tá? Bora voltar aqui para a questão 10 para a gente finalizar esse tema. Deixa eu ver a questão 10. Vamos lá. Só me diga se está aparecendo na tela, eu sou meio enrolado aqui. A questão 10 está aparecendo na tela de vocês? Alguém abre o áudio aí e me diga, por favor. Se a questão 10 está aparecendo. Não está, não? Tá, então peraí, deixa eu ver. Tá? Ah, tá, beleza. Então olha só, vamos ver então, já que a gente viu esse tema pena de morte, já finalizou o papo. Letra A. É correto afirmar, nos países que não houver abolida a pena de morte, esta só poderá ser imposta respeitado os demais requisitos previstos no pacto a delitos políticos ou delitos comuns. Não, pessoal, nos países que não houverem abolido, tá? Não traz essa redação que só será respeitado. O Pacto de São José não traz nada desse contexto aí, né? De como vai ser a pena de morte. Cada país tem o seu disposição. B. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que no momento da perpetração for menor de 25 anos. Não é menor de 25. A gente fala de menor de 18. Menor de 18, a gente viu agorinha. Menor de 18, maior de 70, né? Menor de 18. E a mulher também em estado de gravidez. C. Nos países que
não houver abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta respeitado demais requisito previsto no pacto pelos delitos mais graves. Errado. Que não tem nada no pacto de disciplina, só fala que vai ser no delito mais graves. E letra D, só será possível estabelecer a pena de morte nos estados que haja abolido, respeitado demais requisitos previstos para os delitos mais graves, tá? Para os delitos mais graves, é esta a alternativa correta, letra E, nessa questão, tá bom? Só lembrando que a alternativa A está incorreta, por quê? Porque existe vedação expressa de aplicação da pena de morte aos delitos políticos ou conexos, que está justamente no artigo 4º, parágrafo 4º. Em nenhum caso pode a pena ser aplicada aos delitos políticos ou conexos, os comuns conexos com os políticos. Letra B, a alternativa está incorreta porque o limite da idade, acabamos de falar, não é 25 anos, não pode para menor de 18, maior de 70, tá? E também para mulher em estado de gravidez. A letra C é, ei, pessoal, teve um erro aqui, pera lá, deixa eu ver aqui. Letra C é a correta, deixa eu ver. Não se pode saber. É verdade, pessoal, a letra C é a correta. É verdade. Deixa eu só recapitular aqui, porque eu estava vendo rápido, então retifica aí, a gente vai retificar lá também no nosso vídeo, tá? É letra C a correta. Qual seria o erro da D, pessoal? Acabei passando completo aqui. Só seria possível, o erro da D diz aqui, o pacto veda o estabelecimento da pena de morte, não se pode estabelecer, verdade, só seria possível estabelecer, errado aqui, é proibido o restabelecimento. Pronto. Show de bola, pessoal, resposta à letra C na questão 10, tá bom? Retificaram aí, né? Questão 10, resposta à letra C, o erro da letra D fala que só será possível estabelecer pena de morte, não. Se o país já diz que não tem mais a pena de morte, não poderá ser restabelecido. No caso do Brasil, quando ele entrou, a gente vai aprender isso na próxima aula, o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica em 1992. Anota logo isso, tá? Em 1992 foi que o Brasil aderiu ao Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica é de 1969. É interessante que o Pacto São José é o mesmo ano do Código Penal Militar, que é o mesmo ano do Código de Processo Penal Militar, 1969. Mas o Brasil aderiu ao Pacto São José em 1992. Tá bom? E aí, quando o Brasil aderiu, já tinha a pena de morte, né, em tempo de guerra declarada, porque nossa Constituição é de 88, e pôde. Agora, digamos que o Brasil não tivesse pena de morte, ele não poderia mais restabelecer. Tá certo? Então, pessoal, quero agradecer a você, deixa eu desligar aqui, deixa eu finalizar aqui. Então, futuros servidores aí da Polícia Militar do Estado do Pará, que estão assistindo o vídeo, dia 1º de abril, eu aguardo vocês, abril não, né? 1º de maio, eu aguardo vocês aí para o nosso encontro da Aulestra e não esqueça de convidar um colega, 50% de desconto, se conseguir 2 colegas, 100% de qualquer material, exceto do material do Super Combo. Um abraço e até o nosso encontro. Aqui com vocês do Google